Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Primeiro, eu queria me autodescrever aqui. Eu sou ruivo, representando os ruivos aqui. Estou com uma camiseta preta, uma calça jeans escura, tênis, óculos, que sempre me acompanha aqui também. Você descreve aí, Zi, por favor. Boa tarde, meu nome é Alzira Bastos, podem me chamar de Zi. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês hoje. Bom, eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelo encaracolado comprido, estou com um vestido cinza e uma jaqueta. Fechado. E aqui, pessoal, primeiro é um prazer estar aqui. Queria agradecer também aqui o convite, principalmente para falar da Bia. A Bia, quem conhece a Bia do Bradesco aqui? Estou arriscando. Legal. A Bia, a gente fala da Bia com muito carinho, vocês vão ver isso durante a apresentação. E a ideia é falar um pouquinho da jornada da Bia, né? A gente falar um pouquinho de passado, para a gente falar um pouquinho do futuro, do que espera da Bia também daqui para frente. Vamos lá. Bom, apresentação rápida, no estilo da Camila, mas se vocês quiserem, a gente também está no LinkedIn, tá, gente? Primeiro eu sou pai da Alice e do Matheus, então, primeira coisa aqui, que é importante vocês saberem, além de todos os anos de experiência, eu acho que o que é importante eu sou impulsionado aqui por evoluir a experiência do cliente. Gosto muito de debater jornada, gosto muito de pensar como que a gente pode melhorar a experiência e, resumindo bastante, é um pouco essa aqui minha descrição e perfil. Bom, gente, eu sou mãe do João Pedro e da Alícia. Sou apaixonada pelas palavras mesmo e pelo acesso à informação, porque eu acho que transforma as vidas, né? Tenho mais de 20 anos de experiência em comunicação e desses 17 na área de redação digital mesmo. Mas hoje tem uma pessoa, né, como o Vitor falou, que a gente tem muito carinho por ela, que é a Bia, e dentro de casa a gente realmente trata ela como se fosse uma pessoa. E se ela estivesse aqui hoje, eu acho que ela se apresentaria mais ou menos assim. Toca aí, Vitor. Oi, eu sou a Bia, a inteligência artificial do Bradesco. Algumas pessoas dizem que eu sou um tipo de robô, mas eu não tenho corpo de lata. Apesar de falar como humana, eu sou uma inteligência artificial que evolui informando e ajudando as pessoas diariamente. Como posso te ajudar? E com isso, com essa intenção de ajudar as pessoas, lá em 2016, nasce de forma pioneira a Bia. Primeiramente, um projeto interno, né, na nossa rede de agências. Então, os nossos gerentes e as nossas gerentes tinham acesso às respostas da Bia para ajudar o cliente lá na ponta, né? Naquele momento, a gente ainda não tinha uma formatação de tom de voz, de personalidade. A gente foi testar, né? E quando a gente entende que já está um pouquinho mais maduro, a equipe de redação digital, ali de UX Writing, é chamada, junto com outras frentes, para a gente pensar um pouco na personalidade da Bia. E aí eu vou contar uma coisa de bastidor que é super legal. O pessoal chamou a gente que já estava no projeto há algum tempo e falou, olha, a gente precisa de uma Bia que tem que ser fofinha. E aí, na verdade, traduzindo, o que se queria dizer é que a gente precisa de uma Bia que seja humana. A gente precisava trazer para a Bia, lá em 2016, um conceito de humanidade, né? Características referentes à natureza humana. Então, fomos trabalhando em grupo, equipe de redação, fomos estudar IA naquele tempo, chatbot. A gente contou com o apoio de empresas parceiras também para construir esse tom de voz da Bia. E aí a gente chega numa missão muito importante para ela, que é ajudar as pessoas com os objetivos. Ela tinha que ser amigável, ela tinha que ser confiável, sem barreiras e ser resolutiva, né? Além de tudo, o mais importante também era entregar. Então, esse era o centro ali da missão da Bia. E para a gente alcançar isso de forma humana, gerar essa confiança que a gente queria trazer, que era mais que uma assistente virtual do que uma concierge. A nossa ideia lá em 2016 já era que a Bia fosse uma parceira da pessoa usuária lá na ponta. A gente olhou para 3 conceitos, então. Primeiro, a conexão, sensibilidade e empatia. Conexão, porque é isso, né? Ela tinha a missão ali de entender e se relacionar com as pessoas, respeitar diferenças, entender necessidades mesmo. Era isso que a gente queria trazer para a Bia.
E tinha que ter sensibilidade. Era importante ela entender contexto, entender o que a pessoa estava passando, para entregar de forma sensível. Era isso que ia trazer característica humana para ela, né? E, por fim, um conceito que a gente fala muito aí no mundo do UX, né, é a parte de empatia, se colocar no lugar do outro. Então, dá essa característica de estar pensando exatamente, tentando sentir o que a outra pessoa estava passando para entregar a resposta com muita empatia. E não só no tom, na atitude também. Então, tem a questão do tom, né? Tenho que ser amigável, tenho que estar próximo, mas eu tenho que ser resolutivo, eu tenho que entregar uma resposta para esse cliente que seja adequada. E aí a gente chega com a personalidade da Bia. É engraçado que esse é um slide, para a gente de UX Writing, muito importante, porque ele dá um tom que é decisivo na hora da escrita, né? A gente coloca a Bia como educada, mas não retórica, esperta, mas não arrogante, prestativa, mas não submissa, proativa, mas não inconveniente, cordial, mas não íntima. Tem outras 5 ali do lado, mas eu dei uma evidência para essas daqui. A gente está, em 2018, levando a Bia para o cliente final, com 74 milhões de interações já. Então, era uma Bia que precisava ser muito equilibrada mesmo, né, para estar falando com diferentes públicos e com muitas pessoas ali. A Bia ela precisa ter reações, ela precisa ter ações conforme a reação da pessoa do outro lado. Então, era algo que a gente sempre prestou muita atenção. Então, reação à alegria, relação e uma intenção à frustração. Imagina o seguinte, alguém fala, Bia, bati o carro. Então, primeiro é um abraço, tenta manter a calma. Isso acontece quando a gente menos espera. Ela vai para a preocupação. Caso alguém esteja machucado, chame o atendimento médico de emergência. E, por fim, a resolução, né? Que aqui eu não coloquei, mas ela dá o caminho para acionar o seguro, se necessário. Então, isso para a gente era muito importante. A gente tenta trazer isso no tom, nos momentos que realmente é necessário. É claro que vai ter hora ali que é uma resposta mais objetiva, mais direta, mas a questão aqui é trazer para vocês a questão do tom mesmo. E aí, na prática, eu achei que valia muito a gente trazer aqui alguns conceitos básicos de UX Writing, que também estão no tom e no guia da Bia. É um material de mais de 150 páginas, né? Mas eu coloquei os mais importantes aqui. A gente coloca uma Bia focada assim na questão de gênero. O básico mesmo, a escrita sempre segue um princípio de fala. A gente já fazia isso nas telas, a gente traz isso para a Bia também. Simplicidade, não usar termo técnico. E questão de regionalismo e gíria, ela tem que entender. Ela precisa ouvir e entender, mas na hora que ela devolve isso, ela devolve do jeito dela. E a Bia também fala de vários assuntos, né? Assuntos diversos, para gerar esse engajamento, ficar perto da pessoa usuária lá na ponta, para criar mesmo empatia. Baseado nisso, a gente, dentro de casa, ali, tivemos acesso, em 2020, a um material da Unesco, que era um projeto chamado de Hey, Update My Voice, que era, Ei, atualize a minha voz. Era um resultado de um trabalho da Unesco que colocava claramente que as inteligências artificiais elas eram muito pacíficas em relação a abusos e xingamentos por parte de abusadores ali, na forma que a pessoa conduzia ali o contato com as inteligências. Será que isso acontecia com a Bia? E a gente foi testar, né? Fomos verificar ali. Testar não, a gente foi verificar. E a gente tinha 95 mil referências tóxicas quando a gente fez essa análise em 2020. A partir dali, a gente montou um grupo de trabalho e levamos, né, para a nossa diretoria, e foi totalmente ao encontro do ponto de vista da empresa na época, e a gente conseguiu validar esse projeto. Então, juntamos um grupo de trabalho com pessoas de dentro do banco, vários departamentos, empresas parceiras que trabalhavam na questão de gênero, especialistas nisso, e reformatamos, né, reformulamos as respostas da Bia em caso de xingamento e em casos de assédio. Então, em 2021, nasce o projeto da Bia, né, a gente chama de Bia Assédio, com respostas mais contundentes frente a xingamentos, né, ou questões de assédio. A gente tem um resultado, porque esse material ele foi além, né, a gente não só trocou as frases ali na Bia, a gente fez uma campanha de marketing institucional mesmo, em horário nobre, e o vídeo, naquele ano, ele teve 194 milhões de visualizações no YouTube, e ele foi o vídeo mais assistido naquele ano.
115 milhões de pessoas alcançadas, então a gente teve uma repercussão bem bacana do material. E a Unesco também deu um reconhecimento e um relatório para o banco, isso foi muito importante. Aqui a gente fez realmente um trabalho com muito carinho, uma questão bem importante para todo o processo, né? Porque a Unesco, a intenção era realmente fazer com que isso, de alguma forma, inibisse os xingamentos e os assédios no campo real também. Bom, mas a Bia não para em 21, né, Vitor? Então, eu vou passar aqui para o Vitor para ele continuar essa jornada e a gente chegar nesse futuro da Bia. Exatamente, mas a Bia Sede, com certeza, aqui, né, foi um marco tanto para o Bradesco como para a sociedade também, de maneira que tudo se posicionou. E continuando essa jornada aqui da Bia, né, pessoal, onde que a Bia está? Acho que é uma pergunta bem legal aqui para a gente explorar. Talvez, mais intuitivamente, vocês pensam que ela esteja só no WhatsApp, né? A gente interage ali, conversando, por ser mais conversacional no WhatsApp. Mas, na verdade, a Bia está em vários lugares. Tá? Ela está no aplicativo do Bradesco, no próprio chat dentro do aplicativo, nos sites do Bradesco. E tem uma coisa muito legal, que é a Bia, ela toca o cliente final. A gente tem a Bia Clientes, né, que toca o cliente Bradesco final, mas ela também ajuda os colaboradores do Bradesco, seja gerente de agência, atendentes das centrais, a atender o cliente final. Então, como ela é uma inteligência artificial, ela também ajuda muito, ela é um copiloto ali dentro das agências para os gerentes. Além de também estar em marcas ligadas aqui, né, do Grupo Bradesco, como a Ágora, que é a corretora, a Bia também está lá nos canais de atendimento. E o que a Bia faz, né, para quem ainda não interagiu com a Bia, nossa Bia fofinha? Tem 3 grandes tipos de interação aqui. Customer Care. E uma coisa importante, pessoal, a Bia ela não é só receptiva, ela não só espera as pessoas entrarem em contato com ela, mas quando ela tem uma conversa ou algo relevante para fazer com o cliente, ela também pode entrar em contato com o cliente. Então, isso faz bastante diferença nessa relação, né, com o cliente. Mas, dos tipos de interação, a gente tem o Customer Care, que é basicamente esse cuidado com o cliente, no caso de prevenção a fraudes, ela pode, por exemplo, conversar sobre uma possível transação fraudulenta. A gente vai passar por alguns exemplos, eu vou explorar um pouquinho como que a Bia faz essa interação. Ela pode falar sobre insights financeiros, então se ela acha que, avaliando ali, né, a movimentação, as contas do cliente, se ela acha que tem algo relevante para falar, ela pode abordar o cliente para falar e tirar dúvidas também, caso o cliente procure. São só exemplos, né, pessoal? E um segundo bloco aqui, outro tipo de interação é a sugestão contextual. A Bia ela também recomenda coisas que fazem sentido. Então, por exemplo, ela recomenda investimento, ela pode retornar a simulação que o cliente fez. Imagina que o cliente simulou a contratação de um crédito no aplicativo, a Bia pode retomar, perguntando se ele quer continuar, sempre de forma contextualizada. A Bia não pode ser chata, ficar abordando com qualquer coisa. E um bloco muito legal de interação é o transacional, né? Que aqui é o cliente se resolver por si só na Bia. Ela não é só vai lá e tira uma dúvida, mas o cliente entra e se resolve totalmente ali na Bia. E eu vou dar alguns exemplos. Em 2022, acho que foi implementada uma jornada, talvez a grande jornada, né? Porque Pix é a nossa vida financeira hoje, basicamente fazer Pix boa parte do tempo. Agora o cliente pode, desde 2022, fazer um Pix no WhatsApp. O que isso significa na prática? O cliente Bradesco ele não precisa entrar no aplicativo para fazer um Pix de até R$300. Ele pode fazer no WhatsApp, de forma muito fácil. E vai muito em linha com o que a Zi trouxe, a Bia trazendo praticidade, a Bia trazendo conveniência e velocidade para o cliente. Que eu acho que isso é o principal. Assim. Tudo que a gente faz na Bia é para trazer essa praticidade, essa conveniência e simplicidade para o cliente. E como a gente faz Pix praticamente todo dia, né? Não sei se vocês já fizeram um Pix hoje. Se quiserem testar a Bia aqui, eu passo minha chave também. Mas tá muito do dia a dia e gera uma recorrência muito grande aqui na Bia. Outro case, esse aqui foi de muito sucesso, foi bem importante, pessoal, que é o aviso de suspeita de fraude. Na prática, a Bia pode entrar em contato com o cliente para checar se
transação realmente foi feita por ele, né? A gente sabe, infelizmente, né, no setor bancário tem muitos oportunistas, fraudadores, e a gente tem que conviver com isso. E, nessa hora, o principal é ter agilidade. De novo, né, simplicidade e agilidade nos conceitos aqui da Bia. E é o que a Bia faz nesse contato. Ela pergunta se aquele Pix, aquele cartão, aquela transação do cartão foi o cliente que fez, e, de forma rápida, o cliente já pode interagir ali. O que é importante? Se a transação for ele, essa transação é liberada rápida, porque sempre a gente gosta do cliente. Eu tenho certeza que todo mundo aqui preocupa muito com a experiência do cliente. A gente quer que o cliente faça a transação, que ele acaba logo a transação se for ele mesmo. E se não for, as medidas cabíveis já são tomadas ali, né, todos os procedimentos de fraude. Para não ficar só no WhatsApp, como eu falei, a Bia não está só no WhatsApp, a gente traz aqui um exemplo dentro do aplicativo. O que a Bia faz muito também, pessoal, é cortar caminho. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, a gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial, né, hoje em dia, mas a gente não pode ficar preguiçoso. A inteligência artificial ela tende a gente deixar preguiçoso. Mas, nesse caso, ela é muito conveniente também, porque, por exemplo, imposto de renda não é uma coisa que a gente faz todo dia, né? A gente vai fazer uma vez por ano ali, é necessário para declarar ali, fazer as declarações, informes, etc. E, em vez de ficar caçando no aplicativo, você pode simplesmente perguntar para a Bia onde que eu faço a declaração, né? Eu quero meus informes de rendimento. E ela já direcionar direto. De novo, a simplicidade e conveniência aqui para o cliente. E, em 2024, esse é mais recente, já saindo do forno, renegociação na Bia também. E renegociação é um momento que, eventualmente, o cliente cai, né? Não tem demérito nenhum. Às vezes, a gente, enfim, tem que renegociar uma dívida, mas tem muita gente que, nesse momento, quer se privar, nem quer falar com o humano, né? Por isso que a gente achou tão legal esse projeto, porque só com a Bia, sem falar com nenhum humano, ele já consegue fazer essa interação, ver as condições que o banco tem para renegociar, escolher o tipo de parcelamento que ele quer, o desconto, e fazer a renegociação. Então, são exemplos aqui da Bia na vida do cliente, facilitando a vida dele dentro de todo esse contexto que a Zi trouxe, que a gente quer. E a gente chega, né, na Bia no presente, 2024, com números muito expressivos, né? Por isso que eu acho que a Bia é tão um expoente mesmo dentro do setor de inteligência artificial, né? Porque mais de 19 milhões de pessoas já interagiram com a Bia, né? Ela já teve mais de 2 bilhões e 300 milhões de interações. Mais de 3 milhões de usuários já foram abordados com conversas contextualizadas, ou seja, ela abordando o usuário, né? Não só recebendo as perguntas. Então, hoje, ela é muito presente e muito importante para o Bradesco fazer o relacionamento com o cliente. Agora, a grande pergunta é, e a Bia do futuro? O que a gente espera, né? Está rolando um negócio aí, em inteligência artificial, que chama inteligência artificial generativa, que muda um pouco o jogo. E se eu fosse resumir, e eu preciso resumir mesmo, porque o tempo está acabando, em 2 grandes pilares aqui, quais são as nossas ambições para a Bia do futuro? Primeiro, sem barreiras. A Bia, ela ia além daquele ecossistema que eu mostrei, de WhatsApp, de aplicativo Bradesco, porque ainda são canais muito bancários, né? Por que não a Bia pode estar em vários outros lugares? E potencializar a Bia com IA generativa. Então, acho que esses dois são os 2 grandes pilares. A gente expandir a Bia e potencializar ela com IA generativa. E por que isso é tão importante, pessoal? A evolução das IAs, né, a evolução das máquinas, ela vem desde lá de trás. Desde os fundamentos de IA, ali, test Turing, que era muito imitar a máquina, imitar o humano, a referência era o humano, até o machine learning, depois o deep learning, que é nada mais do que mais camadas e mais inteligência para o machine learning, e a gente chega numa onda de IA generativa. E é onde a Bia está caminhando. Hoje a gente já tem, tá, a Bia com IA generativa, tanto a Bia Agências, que eu falei, que tem o atendimento do gerente, que tem o atendimento das atendentes, como para cliente final já. Então, a Bia já está caminhando para a tecnologia, né, da IA Gen. E o que muda, na prática, é que é uma tecnologia que gera conteúdo. Isso muda muito, porque não é tão controlado
como sempre foi, Isso principalmente mesmo. a produção de conteúdo. Por que isso é tão importante? O ChatGPT ele mudou a expectativa do cliente. É claro que cada dia que passava, a interação máquina-humano era esperado que fosse cada vez melhor. Mas o ChatGPT fez com que essa expectativa voasse, né? Então, o setor de inteligência artificial veio um safety car, aproximou os players e quem conseguir largar na frente, quem conseguir potencializar mais o GPT, é que vai sair ganhando. É uma revolução, né? Esse slide é um pouquinho mais para ilustrar, mas a gente passou por uma revolução na transformação digital dos próprios aplicativos. Tem muita coisa que a gente deixou de fazer, ia um caixa eletrônico, etc. E agora a gente vai deixar de fazer várias coisas também com a IA generativa, né? E o segundo bloco que eu falei, além de potencializar a IA generativa, é a questão de conectar todas as... de expandir a BIA, né? De expandir as fronteiras. Esse é um exemplo real, não sei quem é gamer aí, mas tem um mapa no Fortnite do Bradesco. E a BIA que faz todas as interações. E olha só, isso que é muito legal. Não é a BIA no canal bancário falando de finanças, mas é a BIA falando com gamers, inclusive dá para investir as moedinhas do jogo e ela rende. A BIA faz todo esse meio de campo e comunicação no mapa. Então, é super legal também a gente ver a BIA saindo do ambiente bancário e indo para outros ambientes. Indo muito além do mobile, né? No fim, é muito além. Por que não a BIA não pode estar numa Smart TV, tendo conversas com o cliente? Por que não a BIA pode estar no carro? Tanto o Banco Bradesco como o Bradesco Seguros têm N serviços relacionados a carro. Por que o cliente precisa abrir um celular, abrir o aplicativo para chamar um serviço de guincho, sendo que ela já pode estar integrada a todos os sistemas? Então, assim, é isso que a gente chama de BIA presente em todos os momentos. Ele está te enganando. Então, assim, evoluir ela como concierge financeira. A gente nunca vai parar de ser uma concierge financeira, um assistente bancário, mas também está presente em todos os momentos. O Bradesco tem lançado várias coisas, né, como o Marketplace, o Bradesco Shop, próprio benefícios, tem muitas coisas, desconto em cinema. Então, a BIA pode fazer todo esse meio de campo para trazer conveniência aqui e vantagens para o cliente. No fim, é isso, pessoal. A partir de agora, a gente bate um papo, mas o que a gente quer é uma Smart BIA, uma BIA muito mais inteligente, integrada à vida do cliente. E ficamos aqui à disposição para perguntas. Obrigado. Oba, vamos conversar. Vem para cá. Boa noite. É só porque eu estou nervosa. Boa tarde, meu nome é Renata, sou uma mulher branca, estou com um casaco bem estiloso do Mickey, da turma da Disney lá, e cabelos curtos preto. Eu tenho muitas perguntas, claro, só vou fazer uma rápida, quero poder tomar um café com vocês depois. Eu trabalho com isso, e quando a gente fala de usufruto da inteligência artificial durante o fluxo conversacional para o cliente, provavelmente é feito a partir de um prompt muito bem definido e com muitos guardrails, mas como que vocês pensam ou já estão projetando a parte de compliance para quando a BIA falar coisas que não devem ser faladas e de que forma que vai ser a pesquisa e a avaliação contínua disso? Oi, Renata. Primeiro, obrigado pela pergunta. Gostei do seu casaco. Na verdade, ela já fala coisa errada, tá? Como toda inteligência artificial generativa. E aí que eu acho que está o desafio, e aí que está a coragem também. Porque a gente sai de um ambiente controlado na criação de conteúdo para um ambiente que, assim, é como se fosse, gente, um paralelo bem esdrúxulo, mas a gente educar uma criança. É literalmente educar uma criança. Você precisa ensinar tudo para ela, só que é uma criança muito inteligente. O que você ensina para ela, ela vai falar, mas às vezes ela vai desviar da rota, né? E tem vários dilemas éticos em cima disso quando a gente fala de compliance, né? O que a gente ensina para uma criança, às vezes a gente ensina vieses, às vezes a gente ensina discriminação. Então eu acho que o principal ponto para controlar isso é você controlar o conteúdo, né? O que você está ensinando para a BIA, né? Então, tudo parte da IA generativa dos dados, né?
Então, quanto mais, para você evitar isso, né? Quanto mais você tem controle sobre o conteúdo, mais você vai conseguir evitar pontos de compliance e desvio, mas eles vão acontecer. E aí que está, eu acho que a coragem também da gente arriscar. Mesmo as soluções que eu falei, né, tanto que já estão no ar de inteligência artificial para BIA agências ali com o gerente, como para cliente final, a gente corrige, não, mas eu diria, a gente adapta todo dia. Então, eu acho que tem mecanismos de compliance mais regulares que, sim, né, até com as áreas regulatórias ali do banco, mas eu acho que o mais importante é tempestividade, de sempre estar em cima do conteúdo e fazer essas correções, porque o fato é que ela vai errar. Errar no sentido de ter vieses que a gente não gostaria que ela tivesse. Obrigado pela pergunta, Renata. Agora é a sua vez. Bom, prazer. Sou Jefferson, sou um homem negro com uma blusa vinho, calça jeans e tênis bege. Primeiro, parabéns pelo projeto da BIA. E uma dúvida que me surgiu, eu nunca utilizei a BIA, se vocês têm também uma interface de conversação por voz, e aí até entender que vocês falassem um pouco sobre, não sei se tem dentro da BIA, mas também um pouco sobre esse projeto, quais são as diferenças, né, dentre o que deve ter sido lá do início de uma interface mais escrita e se isso é algo para frente ou se já existe, como é a questão da voz. Pode falar, complemento. Como você chama mesmo? Jefferson. Então, assim, como eu coloquei, a gente sempre olhou para a Bia pensando em voz mesmo. Então, todas as escritas dela, antes, elas são pensadas como se fosse uma conversa, no intuito da voz mesmo. E a gente até já teve projetos internamente estudando vozes específicas, né, para demonstrar a personalidade que a gente já tinha desenhado para ela. Então, alguns projetos a gente tem, sim, mas a gente não trouxe à tona, né? Não sei se o Vitor está por dentro de algum específico de projeto de voz, mas, neste momento, a gente não está com nenhum projeto de voz à tona ali para a Bia. Mas tudo que é pensado nela no campo da escrita é pensado nesse conversacional primeiro, como se fosse uma fala. Como que eu vou dar o próximo passo? É sempre conversando. Se eu estivesse falando com alguém, né, a gente só não dá o passo em relação a erros gramaticais, as coisas, mas é tudo bem mais conversacional. É isso. A gente sempre bate, eventualmente, na necessidade da Bia ter uma voz, né? E eu acho que uma hora ela vai ter uma voz oficial. Ela fala, por exemplo, na TV, né, numa propaganda, mas dá essa personalidade, porque isso morreu um pouquinho, né, com o metaverso, mas ter também avatares. Então, assim, eu acho que o futuro da Bia é ela aproximar mais essa humanização mesmo, né? Então, a voz passa pela voz, que eu acho que é um dos próximos passos que a gente vai ter, mas e até, eventualmente, avatar e dar mais cara, né, e personalidade ali para ela, mais ainda do que ela já tem. Obrigada, Jefferson. Obrigado, Jefferson. Oi, tudo bem? Oi, Prazer. Finalmente a gente trabalhou junto. Eu vi o começo da Bia, agora a gente está se conhecendo finalmente aqui, olha. Finalmente. Coisas de pandemia. Uma curiosidade, falando em IA generativa, a Bia está lidando todo dia com uma massa enorme de informação, de usuário falando. Eu sou content designer aqui, a minha dúvida... Robinson, meu nome, desculpem, eu esqueci de contar. Essa parte é detalhe. Então, a minha curiosidade é a seguinte, a Bia já está sendo usada, pensando até a interação dela com o ChatGPT, para gerar vocabulário controlado, glossário, ou se isso está no futuro, como é que está? Porque vocês conseguem uma granularidade imensa de como pessoas com X idade falam com a Bia para criar conteúdo. Minha curiosidade. Obrigado. Boa curiosidade, Robson. Primeiro, prazer de conhecer pessoalmente. A gente fez milhares de reuniões, né? Muitas. A gente já trabalhou juntos já na época da pandemia. A gente está pensando, sim, mas ainda está nesse gerúndio, tá? Vou ser sincera contigo. A gente está nesse momento, num cuidado muito grande em entender tudo que está chegando de IAGEN. A gente já chama de BIAGEN dentro de casa, tá, pessoal? É a BIAGEN.
semanalmente, diariamente, né, mas a gente faz análise semanalmente desse material para entender o que está voltando de informação. E sim, a gente já tem um projeto ali no paralelo para começar a colher que tipo de respostas que se vem, ou melhor, que tipo de coisas que se coloca para virem as respostas da Bia, para a gente potencializar vocabulário controlado. É ótimo, sim. E, no geral, a gente faz os vocabulários controlados padrão, né, em todas as entrevistas e contatos que a gente tem com o cliente, que isso também alimenta a nossa Bia, além de todas as interfaces digitais que a gente tem. Obrigada. Oi, pessoal. Meu nome é Paulo, sou homem branco, do cabelo grande, liso, uso um óculos e estou vestindo uma blusa verde escuro e uma calça jeans. Hoje a minha pergunta ela engloba o conceito de como o storytelling, né, que tem o UX Writing e a jornada definida, que o produto condiciona o usuário, né, a descobrir o valor e usar o valor, né, do produto ou do serviço. E como a AI pode exercer um papel mais personalizado, mais humanizado, para, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Para não ofertar, por exemplo, um serviço que pode prejudicar o cliente em suas decisões, no contexto de vocês, financeira. Como aceitar, por exemplo, o empréstimo do app, mesmo estando negativo, como exemplo do UX Research, entendendo, será que a AI vai conseguir entender o contexto da pessoa, se ela está tomando a decisão correta? E é a intenção da Bia ou de outras AIs considerar, né, os contextos antes das ofertas do produto de cada usuário? Posso responder? Total, e assim, acho que é o grande desafio, tá? De novo, eu acho que tudo passa por dados. Personalização. Eu até estava num evento esses dias que eu ouvi uma frase, não sei se eu vou lembrar exatamente como foi, mas a experiência do cliente vai ser tão boa quanto os dados que você possui e usa, né, para fazer essa experiência. Então, eu acho que para a gente personalizar e conseguir errar menos também as recomendações, a gente precisa conhecer o cliente. E isso que é o legal da IA generativa, né? Ela tem uma capacidade absurda de processar dados e usar esses dados para ter uma conversa personalizada. E essa base é evolutiva. Nenhuma inteligência artificial hoje... Eu falo aplicada, tá, pessoal? Não o ChatGPT, que tem uma base controlada, mas assim, o ChatGPT não tem os dados do Bradesco. A gente usa o ChatGPT, alimenta os dados para ir ter conversas com o Bradesco. Mas ninguém está maduro o suficiente, acho, ainda, nos exemplos que a gente vê, para ter essa conversa tão personalizada. Mas a gente vai chegar lá com a IA generativa, cada vez mais alimentando os dados. Né? E o grande desafio é esse ambiente não controlado, porque antes era muito mais fácil. Você conhecia o cliente, você recomendava a oferta. E se mistura um pouco o que é informacional e o que é transacional. Porque, por exemplo, a Bia já poderia recomendar um produto e o cliente contratar, como ela faz hoje. Mas e se ela começar uma conversa, o cliente ir dando inputs, no meio da conversa ela muda de decisão, porque ela está conversando. A Bia, sem ser a generativa, ela conversa, mas ela tem uma capacidade de conversar. Aí a generativa ela vai conversar com você. Então, olha que complexo isso, né, gente? Até durante uma conversa, ela pode pegar inputs e até, no limite, mudar a recomendação. Então, eu acho que essa é um pouco da magia e do desafio. Mas eu reforço, de novo, muitas vezes vão errar. Mas o legal da IA é isso, porque ela erra, só que se você falou que você errou, ela aprende. É muito mais fácil dar o feedback. Mas eu creio que tudo passa por dados e ninguém está realmente pronto para ter essa conversa sem, né, ter ali os desvios, mas acho que todos vão chegar lá. Né? Eu acho importante não perder o cliente de vista. Acho que essa personalização e perder sempre a necessidade do cliente de vista... E lembrar que cada um é cada um, né? Não dá para generalizar ali as conversas. E pegando um gancho no que você falou, a gente manter esse acompanhamento rígido,
né? Eu sei que é uma palavra dura às vezes, mas assim, como a gente vai colocar as equipes de bastidor ali para ir acompanhando. O Bradesco tem estrutura grande, a gente tem diversas equipes trabalhando, né? E temos equipe de curadoria, equipe VUX, equipe writing, equipe de design que faz a parte de fluxograma. Então, assim, é muito importante que a gente mantenha o acompanhamento. Importante é ter estratégia, manter o acompanhamento e aguardar esse caminho aí, né, para onde a gente está indo. Obrigada. Oiê, 4 eu sou a minutos. Ana. Desculpa. Eu sou uma mulher branca com cabelos loiros e estou vestindo roupa na cor preta e tênis branco. Zi, Vitor, voltando um pouco mais para trás com um backlog e roadmap gigante de vocês, como é que foi a adaptação daqueles clientes, principalmente os analfabetos digitais, com a vinda da Bia? Como é que foi esse cuidado que vocês tiveram e quais cuidados vocês tiveram para que isso aconteça? Porque de um dia para o outro ela foi implantada, ou, enfim, foi um cuidado, né? Foi um trabalho visto para o usuário? Eu acho que desde o começo, e a Zi pode falar melhor, porque ela realmente estava desde o começo, a Bia tem uma premissa muito grande de ser inclusiva, né? Quando eu cheguei no banco, a Zi sempre falava isso, né? Não, a Bia ela é inclusiva, ela dialoga com todo mundo. E a gente sabe que o banco, né, principalmente bancos como o Bradesco, interage com N perfis, né, de escolaridade, de analfabetismo. Então, acho que isso sempre foi uma preocupação, né? Então, a gente tem mecanismos no sentido de conseguir também entender. E a complexidade da IA é que você precisa prever, de várias maneiras, a mesma pergunta. Vou dar um exemplo, tá? Bia, eu quero fazer um empréstimo, né? Eu posso falar quero fazer empréstimo. Alguém que tem uma outra história, né, vocabulário, pode falar preciso de dinheiro. A outra pessoa pode falar já uma linha específica de crédito, dependendo do conhecimento. Quero um crédito pessoal. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente antes da IA generativa, né? Que com a IA generativa ela consegue prever mais isso, mas pensar em todos os perfis de pessoa, pensar em todas as personalidades para conseguir atender a todo tipo. A gente não pode pensar com o nosso viés de pergunta, né, para a IA generativa. A gente tem que pensar em todos os vieses. Eu acho que desde que foi criado o projeto da Bia, tem esse viés muito forte da gente entender e conseguir dialogar com todos os perfis do cliente. Porque, no fim, é isso. O Bradesco tem mais de... pegando todos milhões e milhões de clientes, mais 50 milhões de clientes. Então, a gente precisa dialogar com todo tipo de perfil, pensar nesses cenários. Qual o seu nome? Ana. Esqueci, Ana. Ana, lá no comecinho, a gente tem uma equipe de curadoria, né? Como todo IA. E a gente ficava sempre muito atento para entender a forma que as pessoas digitavam ali para conversar com ela. E, às vezes, vinham realmente muito regionalismo, erros, questões, e a gente cadastrava isso na base para procurar entender o que era, para tentar, né, trazer para a pessoa a resposta, mesmo ela não conseguindo escrever exatamente da forma que a gente escrevia, né? Mas a gente conseguia entender o que ela queria ali e cadastrar na base para que a resposta viesse. Tá? Então, houve, sim, esse cuidado ali de tentar abraçar o maior número de pessoas, independentemente, né, ouvindo realmente as suas necessidades lá do outro lado. Tá? Perfeito. Muito obrigada. Obrigada. Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Júlia. Meu cabelo é longo, loiro, uso óculos, sou branca e tenho 2 piercings no nariz. Bom, a minha dúvida é mais específica na parte de renegociação que vocês mostraram. Eu não sei se é uma dúvida muito específica, tá? Mas eu sei que tem um pensamento, no público que eu trabalho, pelo menos, de renegociação ser feito tete a tete, indo ali, falando com a pessoa pessoalmente e tudo mais, que aí fala que consegue um desconto maior. Então, eu queria entender se na IA de vocês já perceberam algum tipo de comportamento, talvez de mudança de fluxo, a pessoa começa a falar por ali, e aí desiste, aí vai pessoalmente renegociar,
ou se vocês já viram, talvez, da mudança desse tipo de público que ia pessoalmente, agora está indo online renegociando. Eu vou aproveitar até o gancho da pergunta da Ana, né? Tem vários perfis, e a gente precisa ser inclusivo. Vai ter a pessoa que vai querer, como eu falei até, né, no caso de renegociação, não falar com ninguém, ir lá quietinho, fazer a renegociação dela, por exemplo, na BIA. E vai ter a pessoa que vai ter esse pensamento de, não, eu quero ter talvez presencialmente eu tenha mais um desconto, e vou lá. Eu acho que o que a gente trabalhou muito é para conseguir, aí eu falo mais como Bradesco, tá, gente? Até, não só como BIA, mas é ter capilaridade e estar presente em todos os canais para atender todos esses perfis. A BIA não é para todo mundo, e a gente sabe disso, né, pessoal? Tem gente que gosta muito do presencial, inclusive até modelo de trabalho. Tem gente que prefere mais presencial, tem gente que prefere mais home office. Então, tem gente que gosta de ir na agência. E, assim, não faltam exemplos, tá? De gente que gosta de ir na agência e tudo bem, né? O que a gente tenta sempre ao máximo, padronizar as ofertas e condições. Eu acho que, obviamente, existem questões de alçada, obviamente, existem questões que podem ser tratadas de maneira específica. Pensando no atendimento, por exemplo, tem sempre o nível 1 de atendimento, tem o nível 2 que talvez consiga fazer algo diferente. Isso sempre vai ter para qualquer processo. Mas equalizar essas condições é o que, basicamente, acho que leva a gente a deixar na mão do cliente, né? Efetivamente, dependendo do perfil dele, o que efetivamente, onde ele quiser renegociar ou fazer qualquer outra transação, ele se atender. O que a gente busca muito é ter essa capilaridade, eu acho, tá? Presente em todos esses lugares e manter as condições, à medida do possível, iguais também ali. Ouvi, e assim, como esse é o projeto mais novo que a gente trouxe aqui, né? A gente pode depois até pegar o contato dela para ver a questão de dados, né? Se a gente já tem um número de redução em outros canais que as pessoas estão preferindo. A gente não tem essa informação agora, mas a gente pode trazer. E tenha certeza que a forma que a gente conduziu o fluxo de conversa foi para dar esse abraço mesmo na pessoa do outro lado e ela decidir, né, se ela realmente quer continuar. Então, sempre isso é feito com bastante cuidado para que a decisão fique realmente na mão da pessoa usuária. Então, esse cuidado a gente toma. Mas acho que os números, talvez a gente pode trocar um contato aqui, né, e depois a gente trocar essa ideia contigo. Mas, de forma geral, até falando de um pouquinho de números, a gente se surpreendeu com o resultado. Tá? Até teve muitas renegociações no canal. É um canal hoje até relevante para o banco em termos de renegociação. Então, assim, como eu falei, a capilaridade faz com que a gente cria também, deixa na mão do cliente ele escolher, mas a gente se surpreendeu até com o resultado do projeto, porque tinha essa demanda represada de clientes que queriam fazer a renegociação ali conversando, mas com a BIA, não com um humano, necessariamente. Perfeito. Obrigada, gente. Obrigado a você. Estamos chegando nas últimas perguntas. Mas ainda tem espaço. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bom? Sou a Júlia. Pergunta rápida para vocês. Eu queria perguntar sobre o projeto da BIA, desde o começo, como que vocês fizeram a governança desse projeto dentro do Bradesco? Então, assim, existe um handbook da BIA, existe um guia da BIA, por exemplo? O guia da BIA tem 159 páginas. Ele é todo feito na primeira pessoa, é a BIA mesmo falando quem é ela, é incrível. A gente se reuniu, como eu falei, num grupo. A governança, sim, tem várias áreas envolvidas, cada um com seu pedacinho, né? A gente é uma empresa bem grande. Tem a área de tecnologia forte ali, a área de negócio, e a área de UX, de CX, né? Um Customer Experience ali num todo. Na época, a gente tinha a frente de Write, junto com empresas parceiras, para formatar esse guia e trazer para a BIA a personalidade. E isso foi a melhor coisa que a gente fez, porque como o Vitor apresentou aqui, a BIA está gamer ali, né? Mas mesmo ela estando gamer, ela é ela. Então, o jeito dela foi tão bem definido que ela pode estar em qualquer lugar, assim, que ela não se perde do ponto de vista de tom.
porque a gente realmente ficou bastante tempo com pessoas muito competentes ali para fazer a condução da personalidade. E por isso que eu falei que é algo muito importante para a gente fazer o acompanhamento da Bia Gen, porque é importante que essa personalidade, esse aconchego que ela dá, a resolução sim, mas a sensibilidade se mantenha. Né? E assim, a gente fecha um fluxo, quando não é IAGEN, né, que a gente ainda tem esse trâmite 100% humano ali, e coloca a turma na sala para validação, né, todo mundo tem o seu pedacinho, olha ali, e é assim que a gente vai validando as interações da Bia, mas sempre pautado nesse guia aí. A gente pode dividir depois, tá bom? E a governança ela vai evoluindo também, né? Assim, trabalhar com IAGEN, fazer curadoria, o writing de IAGEN, é diferente você fazer a curadoria, o writing de uma IA tradicional. Você muito mais controla do que escreve. Né? É que nem eu falei a questão do filho. É falar, não, ó, não é assim que você tem que responder. Isso aí não pode falar. E assim, que a IAGEN vai ser mais resolutiva, eu não tenho dúvida, gente. Isso já está provado. Assim, a IAGEN ela vai trazer uma resolutividade muito maior. A questão é como que ela aumenta a resolutividade mantendo o perfil da Bia, mantendo a personalidade da Bia. Esse é o grande desafio de governança para a gente não só pensar em resolutividade, ter uma visão de produto de bateu o carro, vou pegar no teu exemplo assim, bateu o carro, acessa lá o site, acessa lá, vai resolver, perfeito, vai ser perfeita a resposta, mas não vai ter a sensibilidade. Esse é o grande desafio da ZI, não, brincadeira, nosso, para a gente conseguir manter essa personalidade da Bia com a IA generativa. Obrigada pela pergunta. Agora vamos para a última. Vai, brilha. Para fechar com chave de ouro, hein? Vamos lá. Oi, tudo bom? Eu sou o André e a minha pergunta seria para complementar essa parte anterior, porque assim, vocês definiram bem a personalidade com os limiares até onde ela podia chegar. Eu queria entender um pouco mais sobre, como você falou, tem o guia da Bia, como que foi todo esse processo, a pesquisa por trás disso, quais foram, por exemplo, as amostras que vocês entrevistaram, para vocês conseguirem definir realmente até que ponto vocês conseguiriam chegar em cada coisa. Ou se foi uma coisa mais intuitiva, porque assim, ficou muito na minha cabeça a Bia é fofa. Beleza, da Bia é fofa, a gente vai para quais processos para a gente conseguir chegar até todas essas características, sabe? Faz um tempinho, né? Mas foi bem inesquecível. Como eu falei, foi um grupo grande, né? A gente não fez isso sozinho. A gente analisou comportamento, né, das pessoas usuárias Bradesco, tem bastante coisa no bastidor aí. A gente também fez análises vinculadas a comportamento humano no geral, né, o que toca as relações, né, o que é preciso, porque é isso, a gente queria sim um produto. Eu preciso dar uma resposta. A gente está em 2017, 2018 ali, né, quando a gente começa a trabalhar mesmo nisso. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Mas a gente tinha uma visão que a gente queria realmente tocar. Era o entregar, mas o tocar. Então, foi muito mais para uma questão vinculada aos comportamentos humanos ali, estudos que tinham... Não vou nem falar na época, porque isso são estudos atemporais, de relacionamento mesmo, ali, para chegar nessas coisas que eu trouxe. Tá? Mas também tem um trabalho bem vinculado a guias de UX Writing, né, com características de UX Writing, mesmo que a gente trouxe para cá. Tem várias regras que você coloca para construir tom de marcas num todo, que a gente traz para cá também. Mas esses estudos foram feitos, sim, baseado nesse tipo de coisa. Tá? Eu não tenho os dados para te passar no detalhe aqui, mas foi feito, sim, um trabalho bem, mas sempre com foco nas pessoas, e tocar, e se relacionar, e ser sensível. Esse era o nosso mote ali, porque, como a gente comentou aqui, a gente queria que a Bia fosse parceira, não só para ver qual é o saldo, mas que ela gerasse confiança para a gente poder, agora, chegar em outros ambientes também. Perfeito. Obrigada pela pergunta, André. Palmas para a Zi, para o Vitor. Obrigada, gente. Obrigada.